E aí galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes, professor de Tecnologia da Informação. E olha só, vamos dar continuidade ao nosso curso de Fundamentos de Informática do curso aí, né, de Técnico de Agropecuária do IFMA, tá ok? Polo Coroatá, Maranhão, ok? Beleza, então na nossa última aula nós vimos algumas funções. Nós vimos a função soma, nós vimos a função média, máximo e mínimo. E a gente vai ver aqui na prática como é que funciona essas funções para a gente entender melhor, tá certo? Então beleza, vamos aqui, tá certo, para o nosso Excel, tá? O Excel. Olha só, aqui nós temos, ó, cada quadradinho são chamados de células, cada célula é composta por endereço, o endereço é composto pela letra da coluna e o número da linha. Isso aí é obrigatório você saber, tá? Então, beleza, eu vou clicar aqui, ó, em A1, ó, em A1. Então, eu vou colocar aqui nessa coluna vários valores, tá certo? Vários valores aleatórios. Vou botar 8, 5, 3, 4, 7, 9, 2, 8, 5. Vou jogar até o número 10, até a linha 10. Pronto. Tá aqui. Botei valores aleatórios, tá aqui os meus valores, vou até centralizar aqui, ó, pronto, tá? E aqui eu vou fazer a soma, tá certo? A soma, ó, soma, vou botar tudo maiúsculo aqui para ficar bonitinho, soma, tá? Aqui a média, tá certo? Aqui o maior valor com a função máximo, né, o maior valor desse intervalo, e aqui o menor valor, mínimo, tá certo? O menor valor. Tá ok? Então aqui eu tenho as funções, ó, as funções, tá? E aqui eu vou demonstrar a função, aqui embaixo, tá? Vou centralizar aqui também, ó, pronto, centralizei, fazer bonitinho. Então aqui, ó, eu quero saber a soma de todo esse intervalo aqui, ó. Como eu quero saber a soma, então eu vou, ó, digito igualdade, que toda fórmula ou função começa com sinal de igualdade. Digito o nome da função que eu quero, que no caso é soma, abro parênteses, e vou colocar, ó, o intervalo, que o primeiro é quem? A1, ó, A1, 2 pontos, porque eu quero o intervalo inteiro, então é 2 pontos, e o último, né, que é A10, e fecho parênteses. Nota que ele já demonstrou aqui, ó, que ele vai somar tudo isso. Na hora que eu der Enter, olha só, Enter, ele vai somar. Então, a soma de 8 mais 5, mais 3, mais 4, mais 7, mais 9, mais 2, mais 8, mais 5 e mais 7 dá 58. Notem, ó, vou dar 2 cliques aqui, ó. Notem que é 2 pontos. Como eu botei 2 pontos, ele pega o intervalo inteiro. Se eu colocasse, ó, igual a soma, abre parênteses, o primeiro endereço, ponto e vírgula, e o último endereço, olha só, nota que ele já destacou aqui que ele vai pegar só um e o outro, ó, tá certo? Um e o outro. Então essa seria a diferença do 2 pontos e ponto e vírgula. Na hora que eu der Enter, ele vai pegar o 8, né, mais o 5, que no caso vai dar 15, tá certo? Olha só, tá? Então foi só demonstrando aí, tá ok? Só demonstrando para vocês aí como é que funciona, tá certo? Essa parte aí das funções, tá bom? Beleza. Aqui, olha só, nós vamos aqui voltar aqui, ó, tá? E nós vamos, tá? Agora para média, a média aritmética. Como é que funciona a média aritmética, professor? Ele vai, por exemplo, a média aritmética é aquela que a gente aprende na escola, tá certo? No ensino médio, no ensino fundamental, até no jardim, tá? Então o que que acontece? A média aritmética é se você tem 3 notas, ele vai somar as 3 notas e dividir por 3. Se você tem 5 notas, ele vai somar as 5, né, e vai dividir por 5. Se você tem 10 notas, já deu para entender, professor, já deu para entender, tá certo? Se tiver 10 notas, ele vai somar as 10 notas e dividir por 10 no final, tá ok? Então, beleza, vamos voltar aqui para o Excel, tá bom? Vamos voltar aqui para o Excel e vamos demonstrar, ó. Por exemplo, ó, igual o nome da função que é média, abro parênteses, pego o primeiro endereço, olha só, 2 pontos, e o último endereço, que é A10, fecho parênteses. Na hora que eu der Enter, ele vai fazer a soma sozinho e dividir por 10, olha só, pronto. A soma disso tudinho aqui e dividido por 10
vai dar 5,8. Essa seria a média aritmética, tá ok? Professor, e se você usasse o ponto e vírgula, já ia dar outro valor, olha só, igual a média, abro parênteses, pego A1, ponto e vírgula, e A10, fecho parênteses. Então, ele vai pegar só o 8 e vai somar com 5 e dividir por 2, porque ele só pegou dois valores, tá certo? Essa seria a média, que no caso 8 e 5 dá 15. 15 dividido por 2 dá 7,5. Vamos ver se a gente está bom de conta? 7,5, tá ok? Então aqui, ó, nós estamos vendo a diferença dos dois pontos, tá certo? Para o ponto e vírgula, tá ok? 2 pontos faz o quê? 2 pontos pega o intervalo inteiro. 2 pontos quer dizer até. E ponto e vírgula quer dizer e, tá ok? Só pega um e o outro, tá ok? Show de bola. Já a função, vamos voltar para cá. Já a função máximo, tá certo? É a mesma coisa, ó, igual vai pegar o maior valor de um intervalo, máximo de valor. Então, igual a máximo, abre parênteses, tá certo? E eu vou colocar aqui, ó, primeiro intervalo, 2 pontos, e o último intervalo. Pronto, dou Enter, e ele vai pegar o maior valor. O maior valor desse intervalo todinho aqui, ó, é o 9 que ele está dizendo, tá? E está correto, tá certo? O maior valor desse intervalo. Professor, e se eu usasse a vírgula? Ele ia pegar, ó, igual a máximo, tá? Aí abre parênteses, A1, ponto e vírgula, A10. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o maior valor de A1 e A10, que no caso vai ser 8 o resultado, ó. Porque o maior valor de 8 e 7, o deles dois, tá? O maior valor, né, de 8 e 7, qual o maior valor deles dois? É 8. Então, por isso que ele deu o valor 8. Tá ok? Então, vamos lá. Agora, tá certo? Agora, nós vamos aqui, né? Tá? Deixa eu pegar aqui, colocar bem aqui. O mínimo a gente já sabe que mínimo é o menor valor que ele encontrar desse intervalo, de A1 até A10. De A1 até A10. Eu vou dar Enter e ele achou, ó, o menor valor daqui é o número 2, tá certo? O menor valor. E aqui, se eu colocar igual a mínimo, abro parênteses, A1, ponto e vírgula, e A10, ele vai dar 7, porque ele está mandando menor valor entre A1 e A10, que no caso vai ser o 7, não é 8, tá certo? Não é 8, o maior é 8, o menor vai ser 7. Tá ok? Então, tá certo? Então, o que acontece? Nós vimos aí a funcionalidade dessas funções aí, tá ok? Da função soma, da função média, da função máximo e da função mínimo. Olha só para nível de curiosidade, olha só. O que acontece? Eu poderia usar isso aqui, ó, igual a 1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 mais A7 mais A8 mais A9, A9 mais A10. Pronto. Eu poderia fazer assim, professor? Pode. Olha, ó, na hora que eu dou Enter, vai dar o mesmo valor. 58, ó, 58, ó, o mesmo valor em ambos os casos. Só que aqui, tá certo? Olha só, eu utilizei, ó, a função, ó. Uma função é o resumo de uma fórmula, tá? Enquanto aqui, ó, olha só o tamanho, tá certo? Então, professor, estaria errado se eu colocasse essa fórmula inteira? Não, só que não é tão prático, tá certo? Não é tão prático no dia a dia utilizar essa fórmula gigante. A gente, né, escolhe usar a função, tá ok? Galerinha, espero ter tirado qualquer tipo de dúvidas com vocês. Qualquer coisa, vão lá, né, lá no grupo, lá pode tirar qualquer tipo de dúvidas, tá bom? Então, galera, nós vamos ficar por aqui e no próximo vídeo nós vamos dar continuidade, tá ok? Então, um abraço e a gente se encontra na próxima aula. Fui!